A graça e a paz, meus irmãos amados em Cristo, graça e misericórdia da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus. Eu desejo que esses tempos passem logo. Também creio que o desejo dos irmãos é que esse momento tenha logo um fim. Esse ano será um ano difícil para nós, será um ano de reconstrução, mas com a graça de Deus em nossa vida, a gente vai reconstruindo, como Neemias foi reconstruindo os muros. Então Deus vai nos ajudando para a glória do seu santo nome. Vamos continuar em oração. Creio que nós voltaremos o mais rápido possível, mas que o Senhor esteja abençoando, protegendo cada um de nós, nossos familiares, parentes, amigos. Vamos continuar em oração. A mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é a condição do poder de Deus no meio da igreja. A condição do poder de Deus no meio da igreja. E o texto é Josué capítulo 3, verso 5. Josué 3, verso 5. Antes de ler esse texto, eu quero dizer a vocês aquilo que a gente sempre tem dito, que a salvação nossa foi pela graça de Deus, foi pelo favor de Deus, não foi por méritos, não foi porque nós fizemos alguma coisa, não é porque somos religiosos, mas aprove ao Senhor vir até nós, revelar-se a nós por meio das Escrituras, através do seu Filho Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, convencendo nossa vida de que verdadeiramente éramos e somos pecadores e que o único caminho para estar de bem com Deus é através de Jesus Cristo pela fé e confiança. Isso é um ato de Deus, é uma intervenção divina no nosso coração. Isso foi de maneira gratuita. No entanto, há condições de santificação para o povo de Deus. O povo de Deus precisa viver uma vida que agrade ao Senhor, porque nós vivemos em uma aliança com o Senhor. Deus fez uma aliança conosco. E uma aliança são de duas partes. Então, Deus é fiel e sempre foi fiel ao seu povo, porque ele sempre foi fiel a si mesmo. Antes de ser fiel ao seu povo, ele é fiel às promessas que ele fez. Ele é fiel à aliança que ele mesmo fez. Ele é fiel a si mesmo. Cabe a nós, nesta aliança, sermos fiéis ao Senhor. E esta fidelidade é através de uma vida de santidade, uma vida de santificação. Nós temos um posicionamento de santificados, fomos separados do mundo pela salvação de Jesus Cristo. E aqui é um processo em que nós devemos, nessa vida cristã, nesta caminhada, rumo, queridos, a novo céu e a nova terra, ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo, vivemos uma vida que agrada ao Senhor, porque Deus fez uma aliança conosco. Então o texto que nós estamos é Josué 3, verso 5. Aqui, o povo de Israel estava para entrar na terra prometida. As angústias, as dores, as aflições do deserto já haviam ficado para trás, já haviam passado. Agora era a hora de cruzar o Jordão, de passar o rio Jordão para entrar na terra prometida, mas havia condições para serem observadas, e Deus dá essas condições. Para entrar na terra prometida com poder, com manifestações poderosas da parte de Deus, há uma condição. E a condição, Josué diz o seguinte: santificai-vos. Verso 5 do capítulo 3. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Outra tradução diz: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Vamos ter uma palavra de oração pedindo iluminação da parte do Senhor. Deus nos ilumina, Senhor, para entendermos esse texto. É nossa oração por meio do Senhor Jesus. Amém. Eu sempre tenho trazido para vocês não uma exposição de uma perícope ou de uma parte do texto todo por completo, como sempre faço, mas tenho trazido, queridos e amados irmãos, de um verso. Tenho trazido uma pregação textual. E aqui é dito que nós devemos nos santificar, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês ou no meio de vós. E aqui a gente pode aprender algumas coisas nesse verso. A primeira coisa que nós aprendemos
é que a santificação é uma ordem do Senhor. Não cabe a mim decidir se eu tenho que ser santo ou não. Há uma ordem divina, porque Ele é soberano, Ele é Senhor. Porque a palavra diz, santificai-vos. Deus está dizendo, sejam santos, santifiquem-se. Sem a santificação, diz o escritor aos Hebreus, ninguém pode ver a Deus. Sem santificação não existe comunhão com o Senhor, não existe comunhão com Deus, porque Deus é luz e nós precisamos andar na luz, como diz João na sua primeira carta. Deus nos chamou do pecado para vivermos uma vida de santidade. Ele nos salvou das trevas para vivermos exatamente na luz. E essa luz é em obediência à sua palavra. É em obediência àquilo que ele colocou, melhor dizendo, nas Sagradas Escrituras. Devemos almejar e desejar isso pela graça do Espírito Santo em nossa vida, para vivermos essa aliança de maneira que uma parte agrade a outra, porque Deus sempre nos agradou. Ele sempre foi bom conosco, Ele sempre deu suas bênçãos. Então nós precisamos ter uma vida de santificação, uma vida santa. O povo de Deus é um povo santo que foi chamado para ser santo. Nós somos santos porque temos a posição de santos, como disse antes. Agora, essa santificação é um processo pela graça de Deus e pela nossa vontade. Aí é quando se junta a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Somos santos exatamente no posicionamento, mas também precisamos ser de maneira do processo de nossa vida. O mesmo Deus que trabalhou em nós a nossa redenção e a nossa salvação é o mesmo que trabalha para a nossa santificação. Outra coisa que nós aprendemos no texto é que há aqui a santificação, ela é uma condição para os poderes de Deus, para as maravilhas do Senhor, para que as pessoas vejam o poder glorioso do Senhor dado através de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o texto diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nós, queridos, somos as nossas próprias ferramentas. Nós buscamos estratégias, ferramentas para a igreja, e nós devemos fazê-lo, mas antes de tudo, nós precisamos ter uma vida de santidade. Porque os resultados, elas só chegarão se nós brilharmos nesse mundo, assim como a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, refletindo a glória do Senhor, porque temos o Deus que habita em nós, o Espírito Santo. Então Deus utiliza não de grandes talentos, mas de pessoas santificadas, pessoas que buscam a santidade, tanto homens como mulheres dentro da igreja, que buscam de todo o coração viver uma vida que afaste-se do pecado para viver para Deus. Então a vitória de Israel sobre os seus inimigos aqui na entrada da terra prometida não era resultado do nosso esforço, mas era uma intervenção divina. Porém, há aqui uma condição. Deus diz, santifiquem-se, fujam do pecado. Não adorem outros deuses. Não viva segundo os desejos e os impulsos do coração de vocês, mas vivam segundo a graça do Senhor que está aqui na sua palavra. Então o poder de Deus, o poder divino, as maravilhas de Deus deveriam ser precedidas pela santidade do seu povo. É precedida pela santidade do povo. Deus vai derramar bênçãos sobre a nossa igreja, sobre a igreja no Brasil e em todo o mundo, se o povo se voltar para Ele de todo o coração e viver uma vida santa. Se nós queremos ver, queridos, as manifestações poderosas do Senhor no meio da igreja, nós precisamos ter uma vida de separação do pecado. Uma vida que agrade ao Senhor e não a nós mesmos. Santificar a nossa vida, para que Deus venha agir através de nós. Então o pecado sempre nos afasta de Deus, e quando nos afasta de Deus, atrai para nós vergonha e opróbrio. Quando olhamos para uma pessoa que está dentro da igreja e não vive uma vida santa, tanto os que estão dentro da igreja como os que estão fora da igreja vão dizer, meu Deus, aquela pessoa se diz crente, mas ela vive de qualquer forma, de qualquer maneira. O mundo espera algo de nós.
E nós não iremos viver em torno do mundo, mas iremos viver para a glória de Deus. E quando nós vivemos em santidade, as pessoas são atraídas para Jesus Cristo porque estamos refletindo a glória de Jesus. Porque vivemos em comunhão com o Senhor diante dessa aliança. Outro ponto é que essa santificação, queridos, é para toda a igreja. Não pense que a santificação é somente para o pastor, para o presbítero, para o diácono, para a diaconisa, para aqueles que estão à frente da escola dominical, para os professores, ou seja, lá quem, queridos, tem uma liderança na igreja. A santificação não é somente para estes, porque Deus disse assim, santificai-vos. A outra tradução diz, santifiquem-se, ou seja, é para todo o povo de Deus. Não é somente para os sacerdotes no templo, não era somente para os levitas, mas era para homens, para mulheres, para crianças, para todos. Todo o povo de Deus, ele deve ser um povo santo. Todos precisam buscar a santificação como o maior tesouro da sua vida para agradar ao Deus que veio até nós, que nos redimiu, que deu sua própria vida, que viveu uma vida santa e entregou ela na cruz para nos tirar do exílio do nosso pecado. Para nos tirar, queridos, do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho, do seu amor. Devemos, queridos, desejar Deus mais do que qualquer outra coisa em nossa vida. Se nós temos algo em nossa mente que nós desejamos e que é lícito, isso não pode estar acima do Senhor, porque aí torna-se idolatria. Nós precisamos ter o desejo em Deus, buscar o Senhor. Nós devemos cuidar da causa, que é a santificação, para nós experimentarmos o resultado, que é o poder de Deus no meio de nós, para nós e através de nós. Outro ponto é que a santificação, queridos, ela é para agora. Se nós lermos esse texto, alguns irmãos ou alguém pode dizer o seguinte, pastor, mas essa santificação era naquele tempo, para aqueles homens que viviam perto do Senhor, para aqueles homens que não têm o que nós temos hoje. Gente, irmãos queridos e irmãs queridas, estes homens da Bíblia passaram as mesmas aflições que nós, as mesmas tribulações que nós, as mesmas angústias, o mesmo temor, o mesmo desespero às vezes, só de maneira diferente. Nós passamos as mesmas coisas, mas de forma diferente, mas passamos por elas. Então essa santificação é para nós também. Por que eu quero dizer isso? Porque uma vez que o texto diz, olha, santifiquem-se porque amanhã o poder de Deus e a maravilha do Senhor vai ser feita no meio de vocês, a nossa santificação é para hoje, ela não deve esperar. Nós devemos ter pressa. Porque o texto diz assim, santifiquem-se porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Amanhã. Esse amanhã pode ser amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, 2 meses, mas a ordem é, nós temos uma vida santa. É indispensável para o povo ter uma vida que fuja do pecado para agradar a Deus. Nós não podemos adiar essa ordem de Deus. A santificação é para hoje e não apenas, queridos, para amanhã, para depois de amanhã ou para até mesmo a eternidade. Para agora. Porque na eternidade nós seremos glorificados, iremos viver livres do pecado. Aqui começa, queridos, o processo de nossa santificação para refletir a imagem de Deus, que foi recuperada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Adão nós manchamos a imagem do Senhor. E não tínhamos como refletir a imagem de Deus de maneira, queridos, que as pessoas vissem Deus em nós. Mas hoje em Cristo, o Redentor, o Eterno Senhor, hoje nós podemos refletir a majestade do Senhor através da santificação. É hoje o dia de nós nos consagrarmos ao Senhor. É tempo de colocarmos tudo diante do Senhor e tirarmos tudo do nosso coração que venha desonrá-lo. E para terminar, queridos, nós, o povo do Senhor, é o recipiente da glória e do poder de Deus. Porque o texto diz, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês.
no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Então, quando o povo de Deus se santifica, Deus faz coisas inimagináveis no meio de nós. As maravilhas, o poder de Deus não são feitos apenas por nós, queridos, mas sobretudo em nós. A graça do Senhor vai a outras pessoas, mas também nós somos atingidos por esse poder. E começa em nós. Então nós somos o recipiente do poder de Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós. As bênçãos do Senhor vêm para nós para que nós possamos distribuir no meio dessa sociedade que não conhece o Senhor. E que eles venham a reconhecer e que o reino do Senhor possa se expandir. Então nós precisamos viver uma vida santa. E essa santificação, ela está na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. A semelhança de Cristo Jesus, a imagem de Cristo Jesus nós devemos mostrar a este mundo. Que Deus possa assim aplicar a sua palavra a nós. E que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja honrado no meio da sua igreja. É tempo, queridos, de nos consagrarmos. É tempo de santificação, para que amanhã Deus possa fazer grandes coisas no meio de nós, em nós e por meio de nós. Que Deus assim abençoe, que a sua palavra esteja no seu coração, no meu coração. Sejamos assim transformados em nome de Jesus. Amém.